Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, diletos ouvintes, internautas que nos acompanham, hoje celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor, que é a conclusão triunfal da vida terrena de Jesus e já uma preparação para celebrarmos Pentecostes. Jesus está com os discípulos na última ceia, se despedindo, falando a respeito do Espírito Santo, como ouvimos nos dias anteriores, mas também tinha dito que voltaria ao Pai, não nos deixaria sozinhos, porque enviaria o Espírito Santo, mas estaria conosco todos os dias. De modo que o Cristo não somente foi ressuscitado pelo Pai, que derramou sobre ele o Espírito Santo, Senhor que dá a vida, mas também, neste mesmo Espírito, recebeu do Pai, como verdadeiro homem, todo o poder no céu e na terra. Por isso, a liturgia vai dizer que iria sentar-se à direita de Deus. É este o sentido da festa de hoje. Ascensão, que significa subida. No entanto, não é uma subida espacial como a gente pensa. Às vezes, brincando, até dizemos que alguém subiu na vida. Não quer dizer que, digamos, entrou em êxtase. Aconteceu assim uma espécie de levitação, não é nesse sentido. É um modo literário para dizer que entrou na vida superior. Nosso Senhor Jesus Cristo atinge dimensões supraterrenas, além da matéria. Então é um modo de dizer que Jesus entrou e reentra na glória da comunhão com o Pai, porque ele já existia, como ele mesmo disse, antes que Abraão existisse, eu sou. De tal maneira que este subir aqui tem um sentido qualitativo. Repito, uma subida para uma vida superior, para uma plenitude que não é deste mundo. Jesus tinha dito: o meu reino não é deste mundo. Jesus não pertence a este mundo. Ele agora está totalmente imerso no mundo de Deus. E aparece também neste contexto o símbolo da nuvem. Nuvem é o símbolo do Espírito, no caso aqui com E maiúsculo, que divinizando-o completamente coloca-o diretamente no âmbito de Deus Pai. É a presença divina de Deus. Santo Tomás tinha dito que é inadmissível um corpo glorioso permanecer neste mundo. Jesus ainda permanece com seus discípulos 40 dias e eles não reconheceram o corpo glorioso de nosso Senhor. Vamos relembrar Maria Madalena, que pensou ser um jardineiro quando se encontrou com nosso Senhor ressuscitado. Pedro e os discípulos também não tinham reconhecido, achando que era um companheiro de pesca, mas de repente João diz: é o Senhor. O discípulo de Emaús, achando que era um peregrino, conversando com Jesus e sem de fato perceber que era ele. Por isso a gente aprende uma lição importante com Santo Agostinho, que diz o seguinte: tenho medo do Deus que passa, tenho medo de não reconhecê-lo. Veja que importante essa meditação de Santo Agostinho, porque Deus pode passar, está passando em nossa vida e a gente não perceber. Porque quando estamos bem, vivenciamos uma determinada situação. Quando não estamos bem, quando algo está difícil, então a gente precisa, de fato, ser pessoas de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a ascensão de hoje que nós estamos celebrando é um motivo de fé, é um mistério. E
Para adentrar no mistério é preciso de fé. Veja na Santa Missa, vamos recordar, quando o sacerdote diz mistério da fé. É um mistério. Para quem crer, acredita, é Jesus. A Eucaristia é o pão vivo do céu. Vê com os olhos da fé a glória de Deus que se manifesta. De tal maneira que a ascensão ao céu aqui é a entrada de Jesus oficial na glória. Vou subir para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Assim sendo, esta solenidade mostra, antes de mais, qual é a meta final do nosso caminho. É entrar também em comunhão com Deus. É participar da vida definitiva. Por isso, precisamos percorrer o caminho de Jesus, traçado por Ele, vivenciado na sua paixão, glorificado com o Pai no Espírito Santo. Jesus entrou na vida definitiva. Nós também entraremos, se acreditarmos, se de fato tivermos fé. Por isso o Evangelho deixa claro: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E nós iremos ver os sinais do reino quando de fato aderirmos à proposta de Jesus, quando atendermos aos seus pedidos, ou seja, quando escutar, quando obedecermos, quando buscarmos fazer sua vontade. Nosso Senhor é o caminho que nós devemos percorrer e não sair desta estrada, não se desviar, não se distrair, e isto pode acontecer. O Catecismo da Igreja Católica, inclusive, fala que a fé pode ser enfraquecida por causa do pecado, que ofusca a graça de Deus em nós, que cega-nos para a vontade de Deus. Mas Ele venceu o mundo, o pecado, o demônio, nos advertiu, ensinou e apresentou-se ressuscitado, mostrou seu lado aberto, suas chagas, seu sofrimento, o crucificado que é o ressuscitado. Este homem, com o qual os apóstolos comeram e beberam durante sua existência terrena, tornou-se Senhor depois de sua morte, porque o Pai o associou definitivamente à sua vida, ao seu poder sobre os homens e sobre o mundo. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, vai dizer Jesus. E este poder é conferido à Igreja, a começar por Pedro e os outros, porque Jesus fundou a sua Igreja, instituiu os sacramentos para que dessemos continuidade à missão salvífica, e Ele presente ainda hoje, para que de fato a gente experimente esta vida nova nele, em comunhão com a Trindade. Pensando nesta realidade, podem-se compreender as expressões de entusiasmo dos antigos cristãos. A ascensão do Cristo é a nossa ascensão, já que o corpo é convidado a elevar-se até a glória em que o precedeu a cabeça. Vamos cantar nossa alegria, expandir a ação de graça, todo o nosso júbilo. Hoje não apenas conquistamos o paraíso, mas no Cristo, vai dizer São Leão Magno, penetramos nos mais altos céus. Jesus esteve conosco, seu corpo físico, através de seus ensinamentos, obras, palavras, mas agora, no seu corpo místico, a Igreja, que somos nós, participamos na glória, pelo batismo, a graça que Deus nos concede para também nos tornarmos filhos de Deus. Por isso, o tema central da segunda leitura sobre o projeto salvador de Deus, que Paulo vai chamar
de um mistério que se concretiza na Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, no mistério que estava oculto no Antigo Testamento e que foi revelado por Ele. Eu e o Pai somos um. De modo que a comunidade cristã é o corpo de Cristo, através de seus membros, e a Igreja é a plenitude. E a gente se santifica no Senhor, através da participação neste mistério salvífico. Os discípulos estavam ali, ao redor da mesa eucarística, e Jesus se apresenta ressuscitado no meio deles, que lhes fala, que os corrige, que lhes mostra o que fazer e como viver. De início, Jesus dá o mandato: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. E é preciso crer para ser batizado, para participar do reinado de Deus, expulsar o mal, curar os doentes, transmitir o amor de Deus em nossa vida. E quem vai nos ajudar? O Espírito Santo. Jesus enviará como promessa. Por isso celebraremos o Espírito Santo, onde muitos já estão fazendo inclusive a novena. E o próprio Senhor os ajuda, como fala no versículo 20 de hoje do capítulo de São Marcos, do capítulo 16 que nós estamos meditando, passeando praticamente aqui por toda a liturgia, da primeira leitura do Salmo, da segunda leitura, celebrando esta solenidade, porque é o Senhor que manifesta sua palavra por meio dos sinais. E os sinais do reino se apresentam quando de fato a gente concretiza a vontade de Deus em nossa vida, onde começa a frutificar. A comunidade dá sinais de que está amando, perdoando, buscando a santidade. Uma comunidade que coloca em prática a palavra de Deus, ela manifesta o Opus Dei, a obra de Deus, porque está levando a sério seu compromisso como batizado. Pessoas que não eram de igreja, que eram afastadas, distantes, não tinham experiência e que agora de fato começa a ter experiência com Deus, buscando uma vida nova, ela começa a produzir bons frutos para o reino de Deus. Isto é viver o céu aqui na terra. De tal maneira que acontece o início da segunda encarnação, podemos dizer assim, porque não é mais o corpo físico, como eu falei anteriormente, mas o corpo místico, que é a igreja, que Jesus é a cabeça e nós somos os membros, e nosso Senhor vai dizer: sereis minhas testemunhas. Assim sendo, a ascensão é um modo de falar do mistério de Deus. E celebrar a ascensão neste domingo, o dia do Senhor, é viver a solenidade de uma vida nova. A glória de Deus é que o ser humano seja pleno de vida. E a vontade de Deus, como diz São Paulo em 2 Timóteo, é que todos se salvem, que alcancem o conhecimento da verdade. Mas é preciso conhecer para poder amá-lo, ter a experiência com o ressuscitado. E nosso Senhor quer a nossa participação, a nossa cooperação no anúncio da boa notícia. Não só através de palavras, mas através de nosso testemunho de vida. Não desconsiderando o anúncio, porque é preciso anunciar. Jesus ensinava, educava na fé, catequizava, orientava as pessoas a fim de que pudessem deixar o pecado para buscar viver na graça de nosso Senhor. Sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito, diz Jesus. Em outras palavras, sede santos,
busquem fazer o bem, boas obras, concretizar a palavra de Deus, praticar boas ações, arrepender-se dos pecados e buscar uma conversão sincera do coração, participar da comunhão eucarística, porque quanto mais comunhão com Deus nós tivermos, mais a gente se santifica. É o caminho para a glória que passa pela cruz e deve passar, o caminho da renúncia. E a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta solenidade da Ascensão do Senhor, podemos voltar o nosso olhar também para a figura de nosso Pai São Bento, pois, como nos narra São Gregório Magno, ele também foi elevado aos céus. Inclusive tinha previsto sua morte, previu, falando a respeito da morte de sua irmã, e ele também, para alguns, inclusive de frente ao altar, lá no mosteiro, ele, em oração, elevou os braços e 2 monges ao seu lado o seguraram. Foi ali, no momento da oração do ofício, que ele veio a falecer, numa profunda experiência mística. E dentre tantos ensinamentos que nos deixa em sua regra, São Bento também nos convida a procurar a Deus, como compromisso fundamental de todos. O ser humano, vale dizer, não se realiza, amados irmãos e irmãs, você que me escuta e me acompanha todos os dias, creio eu, não se realiza plenamente a si mesmo. Não pode ser feliz sem Deus. Nosso Senhor veio do céu para nos ensinar. Ele, que é o caminho da verdade, Ele é a verdade, é o caminho, é a vida. Por isso, fora dele, não há felicidade, mas desilusão, morte, tristeza, decepção, frustração. Quem, como Deus, nos ensina na oração de São Miguel Arcanjo, porque na comunhão com Deus nós somos libertos, livres para amar, para fazer a vontade de Deus, para ser libertos do maligno, como nos ensina inclusive o Evangelho de hoje, porque o mal não vai nos atingir. E se vier alguma tribulação, muitas vezes Deus também nos testa a nossa fé, somos provados, mas devemos nos manter firmes, fiéis ao Senhor. Por isso, consciente desta verdade, insiste nosso Pai São Bento que nada deve antepor ao amor de Cristo. É o que consta na regra, capítulo 4, versículo 21. Nisto consiste a santidade, proposta válida para cada cristão. E a proposta de Jesus, que não deve ser imposta, porque é uma proposta de vida para a nossa salvação, destina-se a transformar o coração do homem, da humanidade, eliminando a maldade através da obra de Deus. De que modo? Combatendo o mal que nos oprime, abraçando a causa de nosso Senhor Jesus, que é dar a vida pelos outros, anunciar a boa nova que liberta contra indiferenças, medos, injustiças, mentiras, toda espécie de pecado. Jesus veio para destruir as obras do demônio, para que tenhamos vida nele, a santidade de vida, porque sem ele a gente não se santifica. Sem mim nada podeis fazer, João 15, 5, Jesus nos ensina isso. Inclusive somos advertidos com o efeito de que não adianta ganhar o mundo inteiro se vier a perder a si mesmo. Nesse sentido, uma comunidade dos que creem e caminham nesta direção, isto é, aberta ao mundo, ao serviço de todos, torna-se testemunha de uma nova humanidade realizada em Cristo Jesus, porque nele
a nossa alegria se torna plena. A gente se sente realizado. Não melhores, porque fomos resgatados. Muitos precisam também fazer a experiência com o ressuscitado, conhecer cada vez mais daí a importância de ouvirmos, escutarmos, aprender as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E o domingo é um tempo oportuno para reunir a família, para participarmos da missa, comungar seu corpo, sangue, alma e divindade, e depois sermos enviados como batizados para sermos luz no mundo. E não desanimar, mas contar com a presença de Deus em nossa vida. Supliquemos ainda a intercessão da Virgem Maria, a bem-aventurada, para que nos faça trilhar continuamente o caminho da perfeição, da santidade, para um dia estarmos também na glória celeste, na companhia de todos os santos. E que a bênção de Deus venha sobre nós, sobre sua família, sua vida, a fim de que possamos viver a vida nova em Cristo. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, um bom domingo e até outra ocasião, se Deus quiser. Salve Maria!